Muito bem, vamos continuar, não é, esse nosso curso e agora, nessa nossa conversa de agora, nós vamos tratar da lei de Gauss. Certo? A lei de Gauss, como eu disse lá no começo, né, a lei de Gauss é uma das 4, né, leis fundamentais do eletromagnetismo, né, que a gente conhece, né, e nós vamos ver no final do nosso curso, né, como as equações de Maxwell, tá certo? Né? Nesse momento, para nós, a lei de Gauss vai se constituir como uma importante, vou chamar assim, ferramenta, né, para resolvermos alguns problemas de eletrostática, tá certo? Mais adiante é que a gente vai aprender, né, a gente vai entender, tá certo? A profundidade da lei de Gauss, tá? A lei de Gauss, para nós, ela vai medir, tá, o que é o fluxo de um campo vetorial ou o fluxo do campo elétrico. Então a lei de Gauss ela vai nos dar o que é o fluxo de um campo elétrico, tá? E antes da gente falar sobre o que é o fluxo do campo elétrico, né, vamos pensar, ou vamos tentar entender, né, o que é o fluxo de um campo vetorial qualquer. De um campo vetorial. Vamos pensar o seguinte. O que é um campo vetorial? O campo elétrico é um campo vetorial, tá certo? Em cada ponto do espaço, né, em cada ponto do espaço, eu tenho um valor de campo elétrico que é dado pelo seu módulo, sua direção e seu sentido, tá certo? Nós vamos ver mais adiante que o campo magnético também é um campo vetorial, tá? Mas vamos pensar numa situação mais simples, né, de um fluido. Tá certo? Vamos pensar na situação mais simples, que nós temos um fluido escoando, por exemplo, num fluxo que eu vou chamar de um fluxo laminar. Então está aqui o fluido escoando, não é? Nós vamos tratar de um fluido muito especial, né? Porque o fluxo dentro desse tubo aqui, né? O fluxo dentro desse tubo aqui, ele é constante, tá certo? Né? Não é o caso. Na realidade, a gente sabe, né, que perto das bordas do tubo, né, perto da superfície interna, né, a velocidade diminui, tá certo? Mas no nosso tubo ideal aqui não tem esse tipo de problema, né? Então vamos pensar o seguinte: eu tenho esse fluxo, tá certo? A velocidade, né? Então se eu olhar uma partícula, tá? Nós vamos imaginar, como eu disse, que essa velocidade é constante. Tá certo? Então o módulo da velocidade é constante, né? O vetor também é constante, tá certo? Em qualquer ponto, o que quer dizer isso aqui? Em qualquer ponto que eu olhar aqui dentro do tubo, eu vou ver que é a mesma velocidade. Quer dizer, se eu ficar olhando aqui, né, se eu pegar uma partícula, eu vou ver que essa partícula se desloca com velocidade v. Se ao invés de eu acompanhar uma partícula, ficar olhando tudo que está passando, é como se eu colocasse uma pequena roletazinha aqui, um rotorzinho aqui, né? Se eu colocasse um rotorzinho aqui, eu ia ver que ele giraria com velocidade constante. Isso é que quer dizer que esse campo de velocidade, ele é constante em qualquer ponto no interior desse tubo. Muito bem. Agora pensa o seguinte, eu vou pegar agora esse tubo e olhar, eu vou olhar a área desse tubo. Tá? Vamos pensar aqui, deixa eu melhorar um pouco isso, né? Vamos olhar um pouco a área desse tubo aqui. Ó, eu tenho a velocidade aqui passando, então eu tenho aqui, não é, a água passando aqui, o líquido qualquer um, não interessa, o que interessa é essa velocidade. Então a minha pergunta é, se eu olhar isso aqui, todo mundo sabe qual é a vazão através dessa superfície aqui. Se eu tenho uma superfície S ali, tá certo? Se eu tenho aquela superfície S, a vazão através da superfície S, tá certo? A vazão através daquela superfície S, que eu vou chamar aqui no caso de Q, não é? A gente sabe que é V vezes A. Muito bem, isso aqui é uma seção reta do tubo, tá certo? O que quer dizer uma seção reta? Essa seção reta é uma superfície que é perpendicular, não é, ao sentido do deslocamento, tá?
Agora veja o seguinte, eu vou pegar uma outra situação, pensa no mesmo tubo, tá certo? Eu vou pegar uma outra situação que ao invés de eu pegar aquela superfície que eu peguei ali, eu vou pegar agora uma outra superfície, mas essa superfície não é uma seção reta. Ela não está perpendicular. Tá certo? Pensa que você tem uma folha, tá? Essa superfície aqui é um seu desenho, tá? A superfície, lembra, é uma marcação que eu faço, né? E eu vejo quanta água está passando por essa superfície, né? Se eu olhar a vazão através dessa superfície, tá certo? Eu vou ver que, por exemplo, ela é diferente da vazão através de uma outra superfície que eu vou desenhar aqui, que é uma superfície como essa, um pouco mais inclinada em relação ao vetor velocidade. A tal ponto, tá certo? A tal ponto, vou espichar esse vetor aqui, a tal ponto que se eu agora pegasse uma superfície que fosse paralela a esse vetor, eu não tenho nenhum fluxo passando por ela. O fluxo está passando ao lado dela. Então eu vou dizer o seguinte, esse meu vetor aqui, esse meu campo vetorial é um campo constante, tá? Nesse caso aqui, só para a gente introduzir a ideia, né? Se eu estou trabalhando então com essa ideia aqui, e se existe uma inclinação, né, dessa superfície que produz um valor diferente, então quando é a seção reta eu tenho um fluxo máximo. Quando eu tenho uma superfície paralela ao campo, eu tenho um fluxo nulo. Ora, eu vou definir aqui um vetor que eu vou chamar de vetor A. Qual é a característica desse vetor? O módulo do vetor A é a área daquela superfície. E ele é perpendicular, o vetor A é perpendicular à superfície. Bom, mais adiante nós vamos ver, né, você podia falar, mas esse vetor A podia estar apontando para baixo? Não, mas nós vamos ver mais adiante, tá certo? Na terceira parte do nosso curso, nós vamos definir como é que calcula aqui, tá certo? Se uma superfície for fechada, então a gente já pode dizer o seguinte, se a superfície é fechada, superfície for fechada, o vetor A aponta para fora. Tá? Então essas são características desse vetor A. Essas características do vetor A me fazem ver o seguinte, olha, se eu agora chamar, né, olha esse desenho que está aqui, tá? Olha como é que é o vetor velocidade em cada um desses pontos aqui. Aqui eu tenho o vetor velocidade, aqui eu tenho o vetor velocidade, aqui eu tenho o vetor velocidade. Aqui ele é perpendicular, aqui ele faz um ângulo θ. Se eu olhar o vetor velocidade em cada um desses pontos, nessa situação aqui, ó, então se eu venho aqui e faço o desenho desse meu vetor A, tá? Então nessa situação aqui a vazão era dada por Q é igual a V vezes A. E nessas situações aqui, ora, eu vou escrever um novo jeito de olhar essa equação, e ao invés de escrevê-la desse jeito, eu vou escrever Q é igual a V escalar A. Se eu escrevo Q igual a V escalar A, olha, se Q é igual a V escalar A, eu tenho o quê? Eu tenho, se V for paralelo a A, Q é igual a V vezes A. Se V for perpendicular a A, que é aquele meu caso, o limite lá, Q é igual a zero. Tá? Então eu fiz essa definição aqui, então eu estou dizendo o seguinte, o que eu estou dizendo aqui? Se eu tenho um vetor, um campo vetorial, no caso eu estou usando essa velocidade aqui, estou exemplificando com essa velocidade, se eu tenho um campo vetorial, eu posso dizer que o fluxo através de uma superfície, tá
tá certo? O fluxo deste campo vetorial através de uma superfície é dado, tá, pelo produto do campo, tá certo? Produto do campo, produto escalar entre o campo e a superfície. Eu exemplifiquei isso, não é, utilizando um campo vetorial constante, tá? E se o meu campo vetorial não for constante? Então vamos ver agora o que acontece se esse meu campo vetorial não é constante. Tá? Lembra o seguinte, eu estou tratando de um vetor, não é? Se eu estou tratando de um vetor, quando eu digo que esse vetor não é constante, eu estou dizendo que ou o módulo, ou a direção, ou o sentido, ou os três, ou dois deles, tá certo? Variam em cada ponto do espaço. Os nossos campos, neste momento, não variam com o tempo, tá? Mas o campo pode variar, não é, num ponto no espaço. Por exemplo, aquele campo produzido por uma carga pontual, né, em cada ponto do espaço, ele tem um módulo, uma direção e um sentido. Então, aquele campo produzido por uma carga pontual, ele é um campo, né, ele não muda com o tempo, porque a carga não está se mexendo, mas, no entanto, para cada ponto do espaço ele tem um valor diferente. Então, se eu tenho um campo vetorial, imagina agora, eu vou fazer um desenho aqui, não é, de um campo, vamos supor aquele vetor velocidade que estava lá, não é? Suponha que eu tenho um campo vetorial, e agora eu venho aqui e desenho uma outra superfície, tá? Vamos pensar que eu boto uma superfície no hemisfério aqui, e eu quero calcular o fluxo através desse hemisfério. Ora, eu não posso mais, tá certo? Vamos chamar esse hemisfério aqui de S, né? Eu não posso mais agora calcular o produto escalar de V por A. Por quê? Bom, primeiro que essa minha área aqui, como é uma área curva, né, aonde é que eu estou pegando o vetor A? Para cada ponto dessa curva eu tenho um vetor A diferente. Se eu fosse fazer aquela abordagem. O que nós vamos fazer? Bom, nós vamos fazer aquilo que nós sabemos fazer. Que é o seguinte, eu venho aqui, né, e o vetor também, o vetor V naquele caso ali, ele era um vetor constante. Nesse caso aqui, ele não é constante, ele muda em cada ponto do espaço. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui agora e defino um elemento que eu vou chamar de um elemento de área que eu chamo de dA. Tá certo? E eu tenho aqui o vetor V, não é? O vetor V nessa posição, e o meu vetor dA, ele é um vetor, no caso aqui, perpendicular, tá certo? É um vetor perpendicular a esse elemento de área. E eu posso dizer, então, que eu tenho um fluxo elementar dφ, que vai ser dado em cada ponto dessa superfície pelo meu campo vetorial escalar dA. Muito bem. Se eu quero agora saber o fluxo total, isso significa que eu vou integrar em toda a superfície S, tá certo? Em toda a superfície S, esse meu produto escalar. Tá? Então esse é o jeito da gente fazer o fluxo através de uma superfície quando o meu campo vetorial ele não é constante. Vamos olhar agora uma situação bem simples com o campo elétrico. Vamos agora sair da velocidade e vamos passar para o campo elétrico. Fluxo do campo elétrico. Vamos pensar uma situação. Qual é a situação mais simples que nós conhecemos do campo elétrico? Tá? É o campo produzido por uma carga pontual. Então vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho uma carga pontual, uma famosa carga Q. Eu tenho as linhas de campo dessa carga pontual. Não é? Isso nós já sabemos, são linhas radiais, tá certo? Apontando, eu estou supondo que a minha carga aqui é uma carga positiva, de novo, não tem nenhuma, não causaria nenhuma diferença conceitual se ela fosse negativa, mas o campo então é esse campo radial e em qualquer ponto do espaço, se eu pegar um ponto qualquer aqui, né, eu sei que o campo está aqui,
tá? O campo E aqui é 1 sobre 4πε0, Q dividido por R2, unitário na direção R. Sabemos disso, né? Então isso aqui é uma coisa que a gente sabe, para qualquer ponto que eu pegar, não é? Eu tenho essa distância, tá? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou pegar agora e desenhar em volta dessa minha carga aqui, eu vou desenhar uma superfície, que é uma superfície esférica, tá certo? Né? Imagina uma baita de uma bolha de sabão, tá? Imagina que essa superfície é uma bolhona de sabão. É claro que se for uma carga muito pequenininha, pode ser uma bolinha de sabão, isso não tem importância. Mas só para você imaginar esse desenho aqui. Eu tenho uma bolha, que eu vou chamar de S, tá? Que está colocada em torno dessa superfície. O fluxo através da superfície S é uma bolha, isso é uma esfera, né? Eu só estou com um corte aqui no plano, mas isso aqui é uma esfera, você tem que conseguir enxergar isso aqui, né? Olha só, o meu campo ele, em cada ponto da superfície, como essa minha superfície aqui, eu escolhi ela de tal forma que ela tem um raio que eu vou chamar de R, tá? Vejam só, o fluxo através dessa superfície vai ser calculado a partir daquela fórmula ali. Daquele jeito, por quê? Porque em cada ponto dessa superfície, o meu campo elétrico tem uma direção, né? O sentido é sempre para fora, mas em cada ponto ele tem uma direção diferente. Acontece que em cada ponto da superfície, se eu venho aqui, escolho agora um elemento dA aqui, ó, vou pegar um elemento dA aqui, tá? Se eu pegar um elemento dA aqui, o meu vetor dA, ele, como essa superfície é esférica, e ele é perpendicular à superfície, então o meu vetorzinho dA, ele aponta para fora, e ele vai apontar na direção radial. Se eu olhar o campo elétrico neste ponto aqui, o que acontece com o meu campo elétrico? O meu campo elétrico nesse ponto aqui, ele também está na direção radial. O campo elétrico em qualquer ponto do espaço aponta na direção radial, tá certo? Neste ponto preciso aqui da minha superfície, o campo elétrico aponta na direção radial e, portanto, o campo elétrico é paralelo ao vetor dA. Se eu escolhesse um outro ponto, vamos pegar um outro ponto nessa superfície, vamos pegar aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? De novo, o meu vetor dA está perpendicular à superfície, portanto na direção radial, né? E o meu campo elétrico, nesse caso, também está na direção radial e, portanto, paralelo ao meu campo elétrico. Ó, o meu campo elétrico paralelo ao vetor dA. Se em todos os pontos, né, se em todos os pontos dessa superfície eu posso dizer que sempre o vetor E e o vetor dA estarão paralelos, eu tenho agora o cálculo do meu campo, do meu fluxo, ele é integral, é uma superfície fechada, né, é uma integral sobre uma superfície fechada de E escalar dA, que foi aquela fórmula que nós deduzimos ali. E escalar dA é E vezes dA, porque ambos são paralelos em todos os pontos. Eu vou fazer um exemplo logo a seguir, em que eles não são paralelos em todos os pontos, só para vocês verem o que acontece, tá? Então, o meu vetor E e o meu vetor dA são paralelos em todos os pontos, então eu posso fazer o seguinte, eu posso simplificar isso. Mais do que isso, tá certo? O meu vetor E, o módulo, isso aqui é o módulo do vetor E, tudo bem? O módulo do vetor E agora, ele é constante em qualquer ponto, porque como o vetor E depende apenas da distância em relação ao centro, o módulo dele, né, esse módulo aqui então é constante e eu posso dizer que o meu fluxo vai ser igual a E integral da superfície dA. Ora, isso nada mais é que a superfície dessa esfera, e eu posso dizer então que isso aqui é igual a E. Qual é a superfície da esfera? Π vezes R ao quadrado. Mas qual é o valor do campo E naquele ponto ali, ou em qualquer ponto da superfície E? O valor do campo, está escrito aqui, é 1 sobre 4πε0, que dividido por R ao quadrado,
Tudo isso vezes πr ao quadrado. Muito bem. Opa, 4πr ao quadrado, que é a área da esfera. πr ao quadrado é a área do círculo, 4πr ao quadrado é a área da esfera. Né? Então, olha só, eu vou cortar 4π com 4π, r ao quadrado com r ao quadrado, e eu chego, então, no fluxo, tá certo? No fluxo através dessa superfície é igual a Q sobre ε0. Então, o fluxo, o que eu obtive aqui? Eu obtive aqui um resultado muito importante, que é o fluxo, não é, através, tá certo? Que é o fluxo através dessa minha esfera aqui. Aí você vai falar assim, pô, mas você também, né? Você escolheu uma carga pontual, um campo radial, uma superfície esférica, né? Mas, né? Não podia arrumar um trem um pouquinho mais complicado? Claro que a gente pode. E o que eu vou mostrar para vocês é que o fato de arrumar, não é, algo, uma geometria um pouquinho mais complicada nesse caso, não vai fazer muita diferença. Então eu vou pegar agora e pegar uma superfície fechada de novo, tá? Eu quero o fluxo através de uma superfície fechada. Eu vou pegar uma superfície fechada e botar a carga aqui dentro. Quero saber de novo, vou chamar essa superfície aqui de S, né? E eu quero mais uma vez saber qual é o fluxo através dessa superfície S. Olha só, você vai olhar aqui e fala assim, bom, agora, não é? Agora nós estamos com uma situação um pouquinho mais complicada, porque, não é, o meu campo continua sendo radial. Tá certo? O meu campo da carga aqui continua sendo um campo radial, né? Isso não mudou. Tá certo? Né? Aqui, ó, vou espichar as linhas aqui para você não achar que a linha de campo parou por aqui assim, tá? Pronto. Tá o campo radial aí. Agora, se você olhar essa situação, você vai ver o seguinte. Não, se eu pegasse aqui, por exemplo, agora um elemento de área aqui, ó. Pega um elemento de área aqui, o meu vetor dA está apontando para cá. O meu campo elétrico está apontando para cá. Opa. O meu campo elétrico está apontando na direção, não é, radial, em relação à carga. E eles formam um ângulo. Vamos olhar um outro ponto, por exemplo. Num outro ponto aqui, por exemplo, tá certo? Pega um outro ponto aqui, ó. Eu tenho aqui o meu campo elétrico para cá. E eu tenho o meu elemento de área, dA, apontando perpendicularmente à superfície. E tem um ângulo formado entre eles aqui. Você está vendo que em cada ponto da superfície, esse ângulo vai mudando. Em cada ponto dessa superfície aqui, o meu vetor E vai mudando. Aqui, esse ponto está mais próximo de quê? Aqui, esse ponto está bem mais longe de quê? Então, eu vou ter valores diferentes, tá certo? Para o campo elétrico em cada ponto. Aí você fala, bom, agora não tá, agora eu não tenho essa simetria que eu tive aqui, que me facilitou a vida na hora de fazer a integração. Não, você não tem essa simetria. Mas você pode pensar na seguinte situação. Vou pegar aqui e desenhar uma superfície esférica. Vou desenhar uma superfície esférica, igualinha àquela outra, em torno da minha carga Q. Ora, eu sei que o fluxo através dessa superfície esférica aqui é igual a Q sobre ε0. Tudo bem? Não tem, presta atenção, entre essa superfície S1 e a superfície S não tem nenhuma carga. A única carga que eu tenho é essa que está dentro de S1. Tá certo? Eu não tenho nenhuma outra carga dentro, não é? Entre as duas superfícies. Quem produz fluxo, quem produz campo, não é? Quem produz campo é a carga que está ali dentro. Não tem outra fonte de campo, tá? Se eu não tenho nenhuma outra fonte de campo, a única fonte de campo é essa carga aqui, o fluxo, vê se fica claro para você, o fluxo através dessa superfície S1 é igual ao fluxo através da superfície S. Ou o fluxo através da superfície S
é o fluxo através da superfície S1. Tá certo? Se você olhar nessa nossa figura esquemática aqui, eu posso dizer o seguinte: a quantidade de linhas de campo que atravessa S1 é a mesma quantidade de linhas de campo que atravessa S. Portanto, eu posso dizer nesse caso que o fluxo através de S1 é igual ao fluxo através de S, tá? Que é igual a Q sobre ε0. Tá? Então o fluxo através de uma superfície é dado pela carga que está dentro dessa superfície. Por que a carga que está dentro dessa superfície? Porque eu ainda não discuti com vocês o fluxo quando a carga está fora da superfície. Então vamos ver agora o que acontece quando essa minha carga estiver fora da superfície. Então vamos supor agora que a carga, né, a minha carga está fora da superfície, tá certo? A carga fora da superfície. Eu estou trabalhando com cargas pontuais ainda, tá? Ora, se a minha carga está fora da superfície, então vamos imaginar de novo o seguinte: eu tenho uma carga Q, né, e eu vou pegar e desenhar aqui uma superfície, por exemplo, tá? Não interessa como é que é. De novo, essa aqui é uma superfície fechada, tá? Vamos continuar entendendo como superfície fechada. Tá certo? Essa é a minha superfície S. Qual é o fluxo da carga Q, não é, através da superfície S? Vamos aqui desenhar, né, as nossas linhas de campo. Tá certo? Estamos aqui de novo com as linhas de campo. Tá lá. Pronto. Então aqui as nossas linhas de campo, né? Ora, como é que eu vou calcular agora? Agora não é... Agora você vai ver o seguinte: tem duas situações curiosas aqui. Tem uma situação que é aquela situação seguinte: se eu pegar um elemento aqui, ó, pega um elemento de área aqui. De novo, eu disse para você, se eu tenho uma superfície fechada, o meu elemento de área aponta para fora. E aqui, o meu campo elétrico está apontando para cá. Se eu pegar um outro elemento, por exemplo, aqui, o meu elemento de área está apontando para cá. E o meu campo elétrico está apontando para cá. Bom, primeiro nós temos uma questão que é a seguinte. Olha só, nesse caso aqui, o ângulo formado entre dA e o campo elétrico, ele é maior do que 90 graus, tá? Se o ângulo é maior do que 90 graus, o produto, tá certo? O produto escalar desses dois vetores, eu estou falando do produto escalar de E vezes dA, tá? Nesse caso aqui, ó, você vai ver, todos os ângulos entre dA e E eram menores do que 90 graus, tá certo? Nesse caso aqui, eu tenho situações em que o ângulo é maior do que 90 e o ângulo é menor do que 90. Quando o ângulo é maior do que 90, né, se o ângulo for igual a 90, o produto escalar é zero. Se o ângulo for, né, se o ângulo for maior do que 90, o produto escalar aqui é negativo. Se o ângulo é menor do que 90, tá certo? O produto escalar vai dar positivo. Tá? Então eu tenho uma região aqui, tá vendo? Ó, essa região toda aqui é uma região onde eu tenho um produto escalar negativo. E aqui eu tenho uma região onde o produto escalar é positivo. Tá? Então eu vou ter uma soma aqui de uma parte negativa com uma parte positiva. Na verdade, tá? Eu vou mostrar para vocês que este valor aqui em módulo é igual a este valor aqui e, portanto, o fluxo, quando a carga está fora, o fluxo é igual a zero. Mas olha como é que eu vou te mostrar isso aqui. Eu vou pegar aqui e desenhar uma outra superfície, tá? Eu vou desenhar uma outra superfície aqui, de novo uma superfície esférica, que é também, tá? Cuja carga Q está no centro dela. Eu tenho uma outra superfície esférica com a carga Q no centro dela, e essa superfície esférica, ela encontra a superfície S
num único ponto. Mas elas formam, se você olhar essa imagem aqui, essas duas superfícies, elas formam como se fosse uma única superfície com essa característica aqui, ó. Tá? Elas formam uma única superfície desse jeito aqui, onde a carga aqui está no meiozinho dessa aqui. Se eu chamar essa minha superfície aqui de S1 e essa superfície aqui de S, né, essa superfície aqui é uma única superfície, eu posso dizer que o fluxo através de S1 mais S é igual àquela carga Q dividido por ε0. Nós sabemos que essa superfície, essa soma das duas aqui, não é? Ela é a soma das duas, ela é uma única superfície fechada. Contudo, se eu olhar essa figura, eu posso dizer que o fluxo através de S1 também é igual a Q sobre ε0. Porque S1 está dentro da superfície, perdão, Q está dentro da superfície S1. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu posso te dizer, portanto, né, que se o fluxo através de S1 mais S é igual a Q sobre ε0, que é igual o fluxo através de S1 mais o fluxo através de S, e se o fluxo através de S1 é Q sobre ε0, logo eu posso afirmar que o fluxo através de S é igual a zero. Então, nós temos aqui duas situações, tá certo? Duas situações, não é, em que nós constatamos que o fluxo, essas duas situações nos mostraram que o fluxo através de uma superfície, tá, ele depende da posição da carga em relação a essa superfície, né? Se a carga está dentro da superfície, se Q está dentro da superfície, o fluxo pode ser dado como sendo Q sobre ε0. Se Q está fora da superfície, o fluxo é igual a zero. Ora, agora, e se eu tiver uma distribuição de cargas, e se ao invés de uma carga pontual, eu tenho várias cargas? Imagina que eu tenho um sistema de cargas, tá certo? E eu tenho várias cargas, carga Q1, Q2, Q3, e aí vou embora. Ora, eu quero saber agora qual é o fluxo do campo elétrico. Lembra, o campo elétrico, ele obedece o princípio da superposição. Então, se eu quero agora calcular o campo elétrico, o fluxo do campo elétrico através dessa superfície S aqui, né, eu quero calcular o fluxo do campo elétrico através dessa superfície S. Tá? Eu quero calcular o fluxo do campo através da superfície S. Se eu pegar um ponto qualquer aqui, né, eu tenho um campo elétrico aqui, por exemplo, e esse campo elétrico aqui é a soma, lembra, uma soma vetorial de todos os campos produzidos por todas essas cargas aqui. Tá? Então agora eu quero o fluxo do campo total, não é? Ora, eu poderia, para calcular o fluxo do campo total, eu posso pegar esse fluxo e dizer o seguinte: o fluxo total, né, eu vou botar um Tzinho aqui só para ficar claro, o fluxo total vai ser o fluxo do campo da carga Q1 mais o fluxo do campo da carga Q2, mais assim sucessivamente. Né? Qual é o fluxo da carga Q1? É zero, porque a carga Q1 está do lado de fora. Qual é o fluxo da carga Q2? Ah, o fluxo da carga Q2 é Q2 sobre ε0. E aí, se eu agora, né, juntar tudo isso, tá certo? Juntar todo esse conhecimento que eu tenho aqui, eu posso dizer o seguinte: eu posso agora fazer a afirmação, não é, da lei de Gauss, que é o seguinte: o fluxo do campo elétrico produzido por uma distribuição de cargas
E eu agora não interessa mais se essa distribuição de cargas é discreta ou contínua. O fluxo do campo elétrico produzido por uma distribuição de cargas através de uma superfície S Ora, vamos lembrar que essa minha superfície S, tá certo? Essa minha superfície S é uma superfície imaginária, tá? É uma superfície imaginária que, por enquanto, ela vai ser usada como uma ferramenta importante para resolver os problemas, né? O fluxo, então, através de uma superfície S, ele é dado como sendo Q, que está dentro da superfície S, dividido por ε0. Tá certo? Onde, né, esse fluxo, tá? Só para lembrar, esse fluxo, ele é o fluxo do campo elétrico através da superfície S, calculado sobre toda a superfície. Onde SQ é a quantidade de cargas envolvidas por S. Tá? Então nós acabamos de formular, né, o que é a minha lei de Gauss, tá? E agora então nós vamos partir, não é, para resolver alguns problemas utilizando essa lei de Gauss, tá? Então vamos lá para resolver esses problemas.